E aí depois, no final, aí é a súplica, né? Aí diz pra ele tudo que tu quer, tudo que tu pede. Aí tu pede o que tu quer. Dá uma pedida tudo que tu quer. Ele sabe, mas a Bíblia diz que todas as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. O problema é a ordem. O problema é que a gente só pede. E essa eu queria também entender um pouco mais. Qual a melhor maneira de orar? De, enfim, ter esse relacionamento com Deus ali em relação a, como você falou, se afastar, um lugar para você ali, um lugar privado. Qual que é a melhor maneira de fazer isso? Tem algo específico que você tem que fazer para que você possa fazer com mais qualidade? Ou, enfim, é mais de cada um tem que fazer do seu jeito, como achar melhor? Como é que essa, para quem não tem esse hábito, como que deveria começar? Como que é a melhor maneira de fazer isso? A melhor maneira de a gente orar é primeiro a gente entender o que é oração, né? Primeiro, a gente entender que tu não vai falar nada que Deus já não saiba que tu vai dizer. Que a Bíblia diz que antes de sair qualquer palavra da tua boca, Ele já sabe o que tu vai falar. Então, tu não precisa estar elaborando muita coisa ali, porque... Precisa inventar, né? Exatamente, porque esse alvo daquela conversa ele já sabe. Sim. Aí tu pode pensar, então para que orar então? Pedro está orando, né? Mas é que é para edificar a gente mesmo, porque quando a gente está orando, primeiro tu vai entrar num ambiente diferente que tu não está acostumado. Porque tu está falando de alguém que está começando, né? Então, tu começar com uma oração, falar com teu pai, entrar naquele ambiente, começar a desenvolver aí aquela conversa, né, que é tua, contigo mesmo ali, porque, na verdade, na oração, Yali, tu começa a te ouvir. E tu começa, por isso é se orar em voz alta, porque tu começa a perceber como é que tu ora. Primeiro tu começa a ver que tu não tem muito jeito. Sim. Dá vontade de não orar nunca mais, né? Parece que tu tá até meio louco. O que eu tô fazendo aqui? Falando com quem? Alguém que tá começando, né? Tô falando com quem? Mas tô... Dá vontade de desistir mesmo. Vou desistir, não vou orar. Sou muito ruim nisso. Prefiro pegar uma oração pronta e ficar ouvindo. Mas essa obediência, de confiar, de crer, que eu tô falando com meu pai. Falando com meu pai. Então, sabe, e aí tu falou que antes aqui, né? Como é que a gente ora? De repente, se nós pegássemos assim uma sistemática mecânica, né? Que não é bíblica, mas que eu acho que a gente pode usar, né? Que é primeiro agradecer a Deus. Primeiro dizer para Deus, Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que eu tenho. E começa a mentalizar aquilo tudo que está recebendo. Obrigado pela saúde. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus pais. Obrigado pelo... Aí tudo aquilo, tu vai ver que começa a vir na tua cabeça tanta coisa para agradecer, né? Aí depois, o que eu sugeriria? Começa a adorar o Senhor. Começa a dizer aquilo que Ele... Porque o que é adoração? Adoração é aquilo que Deus é. Então começa a dizer, Deus, tu é bom. Deus, tu é misericordioso. Tu é justo. Né? Tu tem esse olhar que só tu tem. Tu é onisciente, sabe todas as coisas. Aí depois migra para o louvor. Então seria gratidão, adoração e louvor. O que é louvor? Se a adoração é a gente reconhecer aquilo que Deus é, o louvor é reconhecer aquilo que Deus faz. Então tu começa a dizer, Deus, olha as coisas que tu faz, os cuidados que tu tem. Olha o perdão que tu tem, que tu libera o perdão. Olha a compaixão. Olha como tu faz reconciliação entre as pessoas. Aí tu começa a desenvolver isso. E aí depois, no final, aí é a súplica, né? Aí diz pra ele tudo que tu quer, tudo que tu pede. Aí tu pede o que tu quer. Dá uma pedida tudo que tu quer. Ele sabe, mas a Bíblia diz que todas as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. O problema é a ordem. O problema é que a gente só pede. Às vezes, né? Fica só numa petição, só numa petição. Então eu sugeriria, se alguém que está começando, primeiro, um exercício, não te preocupar, porque a Bíblia diz que a gente não sabe nem como orar. Às vezes a gente olha
os irmãos mais velhos, né, orando assim, tudo orando bonito, a gente fica até com vergonha. Sim, claro. Quando você começa todo desajeitado. E aí vai ali, vai orar, depois começa a orar com os seus irmãos. Orar é maravilhoso. Orar é maravilhoso. Oração. Nós oramos aqui, né, antes de começar aqui, nós oramos aqui. Orar é... Porque a Bíblia diz orar sem cessar. Ou seja, um estado de oração. Um estado de gratidão, de adoração, de louvor e de súplica. É um estado contínuo. E às vezes a gente para. Vamos orar um pouquinho. A gente para e ora, né? E tem a nossa vida de oração também individual. Então, mas esse tema é muito lindo, Yali, porque a gente precisa orar. Precisa orar para essa nação, né? A gente quer abençoar essa nação, a gente quer orar pela nação. A gente acredita nessa nação, né? Que hoje, como nós falamos aqui, quem sabe ela seja um pouco infantilizada, mas ela está em desenvolvimento, ela vai desenvolver. Claro, e precisa de pessoas como a gente interessados em fazer, pelo menos a nossa parte, por menor que ela seja, né? Eu sempre falo nos meus treinamentos e nas minhas reuniões de liderança que o nosso pior serve para muita gente que está muito pior do que a gente, né? A nossa palavra, abrir a boca vai salvar muita gente, né? Abrir a boca, ficar com a boca fechada, acaba matando ali muita gente que está precisando de uma palavra de fé, de motivação. Exatamente. Não, e olha só, isso que tu está falando, por exemplo, já é a oração. Porque o que a oração trabalha na gente? A timidez. E a humildade, porque tu vai fazer o que tu não sabe. Sim. Então tu é humilde, tu vai ali fazer em obediência ali, que tu está entendendo que tem que fazer. E falar para não ser tímido, porque a timidez, ela não é benção. E a timidez, ela é... Às vezes a gente olha alguém tímido, né? Não, a timidez está escondendo ali por trás um orgulhoso. A timidez está escondendo ali atrás um cara, uma mulher que julga de forma muito veemente. Covardemente, porque é com ela mesmo, ela faz tudo... Está retendo só para ela. Exatamente. Então ela precisa ter que vir com ousadia para... Isso que é para ser lapidada também, né? Porque muitas vezes você tem uma ideia ali, uma visão que você guarda para você não expõe, você acha que você está certo, e aí você perde a chance de ser lapidada por alguém, talvez seja mais sábio do que você, que tem um entendimento melhor sobre aquilo. Aí você fica, não, eu sou bom, eu sei disso, eu não preciso expor, porque eu corro risco de alguém me podar, alguém me querer mudar esse meu pensamento, né?